Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso Delphi para iniciantes. Felipe Machado aqui. Como eu falei no vídeo anterior de apresentação, eu espero que o curso seja bem tranquilo, seja você encare como um bate-papo mesmo, não seja aquela coisa automática, chata, beleza? Então vamos aos pouquinhos, nós vamos conhecendo o Delphi, você vai vendo que programar é uma coisa simples, é muito bacana. Então vamos lá. Se você já conhece o Delphi, é capaz de você ver muita coisa aqui que você já sabe. Mas mesmo assim eu recomendo que você assista essa aula toda, porque sempre tem uma coisinha ou outra que você não viu e por mais que você já esteja um pouquinho mais avançado, vale a pena assistir. Então vamos lá. Essa aqui é a cara do Delphi. Se você não teve nenhum contato, prazer, esse é o Delphi. Mas se você já conhece, você já está acostumado, você já sabe que a cara dele é essa carinha aqui, né? O Delphi 7. Por isso que, além de eu escolher, eu acho que a maioria das pessoas também que eu consultei votaram no Delphi 7, porque é uma ideia mais agradável. Apesar de ser uma versão de 2002, é uma versão bem estável e você vê que não tem tanto, apesar de ter muito botão e muito recurso aqui na tela, ela não é, as versões mais novas parecem mais complicadas. Mas você vai ver, eu vou passar aqui por cada opção dessas aqui e você vai ver que é bem tranquilo. Então vamos lá. O que nós temos aqui? O Delphi é como se fosse qualquer um outro programa que você está acostumado a mexer, um Photoshop, um Word. Tem aquele padrão de arquivo, né? Aquele menu padrão que tem aqui em cima de file ou arquivo, novo, abrir, salvar, fechar. Então, como é que o Delphi trabalha? Ele trabalha com projetos. Então, sempre que você iniciar, pegar um sistema para fazer de alguma empresa, você vai criar um projeto novo. Quando você abre o Delphi, ele já abre assim, como você está vendo, com um projeto em memória. Então, o que eu vou mostrar para você aqui primeiro para você definir esse conceito de projeto? Eu vou fechar isso aqui, dar um file close all. Então, o que nós temos aqui agora? Somente a ideia do Delphi sem nenhum projeto. Aqui atrás está a minha área de trabalho. Então vamos lá, como é que a gente inicia um novo projeto? Você vem aqui em File New, Application. Pronto. Ele voltou àquela telinha que a gente tinha anteriormente. Ou seja, ele criou um projeto. Então aqui nós temos uma unit e temos o formulário dessa unit. O que é esse formulário? São aqueles formulários que você está acostumado a ver nos programinhas de Windows. Formulário de cadastro de cliente, consulta. Isso aqui já se caracteriza um projeto. Você já tem aqui então um exe. Se a gente compilar, por mais que não tenha nada ainda aqui programado, ele vai criar um executável. Nós não programamos nada, mas o Delphi já criou os elementos essenciais para que um executável funcione. Tá vendo aqui? Então vamos de cara salvar esse projeto para você entender melhor ainda. Aqui a gente vai vir ou nesse atalho Save All ou File Save All. Pronto. Ele abriu aqui aquela caixinha, né, para a gente escolher o diretório. Eu criei um diretório aqui no disco local C, curso, fontes. A Unity, o que seria essa Unity.paz? Para você entender os tipos de arquivo do Delphi. A Unity é esse arquivo aqui que você está vendo atrás. É o arquivo responsável por guardar todo o código fonte dos formulários. Então, cada formulário que você tiver em Delphi vai ter a sua Unity correspondente, certo? E os nomes desses arquivos, é importante que você coloque nomes sugestivos, nomes que você futuramente
você vai usar muito esses arquivos. Então, para você localizar, por exemplo, se você vai fazer um cadastro de cliente, coloca lá o cadastro de cliente. Essa nomenclatura eu vou trabalhar durante o curso também. É um padrão que eu sigo já nesses 10 anos. É um padrão que eu aprendi, simples. Eu aprendi nos cursos que eu fiz. E eu recomendo que você siga. Se você quiser criar o seu padrão, tudo bem, beleza, não tem problema. Mas tenta pelo menos seguir essas dicas que eu vou dar. Por exemplo, como eu estou renomeando aqui uma unit, eu sempre coloco na frente o U, eu deixo o U maiúsculo, e esse formulário vai ser o formulário principal da minha aplicação. É aquele formulário que quando você abre o projeto, ele já abre de cara. Então eu vou dar o nome dele como U principal. Eu sempre coloco a primeira letra em maiúsculo, depois do U, então as duas ficaram aqui U principal. Vamos salvar o arquivo .paz, que é o arquivo referente ao formulário principal. Salvei. Em seguida, isso aqui é só na primeira vez que você salvar o projeto, que ele vai te pedir o nome do projeto. Esse arquivo DPR, ele é o arquivo central do projeto. Ele tem todas as referências para os outros arquivos. Eu vou mostrar, o Delphi ele cria vários arquivos. O DPR então faz esse meio campo. Ele gerencia todos esses arquivos e cria o executável. Então, o nome que você colocar aqui vai ser o nome do executável. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o nome do nosso projeto. Como é só um teste, vou botar aqui curso.dpr e vou salvar. Beleza, já salvou essa unit, já mudou até o nome aqui de unit 1, que era o nome padrão, para o principal, e já salvou também o arquivo DPR. Eu vou acessar aqui a pasta. Como é que ficou dentro da pasta? Aqui no meu C, disco local, curso, fontes, ele criou esses arquivos. O que nós temos aqui? O arquivo paz, que é o arquivo que contém o código fonte do formulário. O arquivo DFM, esse arquivo DFM ele tem as propriedades dos objetos que estão no formulário. Como aqui no Delphi nós não temos nada ainda, então ele só vai guardar as propriedades desse formulário. O que são propriedades? Nós vamos ver mais na frente. São essas propriedades aqui no canto. Mas por enquanto não vou falar sobre elas não. E tem o DPR, tem alguns outros arquivos de configuração do Delphi. Os mais importantes são esses. Você não precisa mexer nesses arquivos. Mais para frente eu vou até mostrar como a gente pode melhorar, organizar essa pasta, porque vai crescendo. Conforme o projeto vai aumentando, a tendência é aumentar esses arquivos. Beleza? Então vamos voltar aqui para o Delphi. O que nós temos aqui agora? Nós temos a unit, que é o arquivo que faz referência a esse formulário. Então, por exemplo, se eu criar mais um formulário, ele vai criar mais uma em unit. Vou vir aqui agora, como eu já tenho um projeto criado, agora eu só vou adicionar esse projeto formulários. São as telas. Quando eu falo formulário, são telas, tá? Telas do seu sistema. Então, se eu quiser mais uma tela agora, eu vou vir aqui no File New, não vou escolher Application, porque Application é se eu quiser criar um outro projeto. Eu quero apenas um formulário novo, uma tela nova para esse projeto. Então, eu venho aqui em Novo Form. Pronto, agora eu tenho... Opa, tá aqui. Eu tenho formulário 2. Vocês estão vendo eu clicando aqui? Esse botão ele alterna entre o formulário e a sua unit. Então, se eu quiser ver a unit do formulário, é só clicar aqui. Ele joga para trás o formulário, traz para frente. Ou se eu clicar aqui atrás, ele já vai para a unit. Se eu vier aqui no principal e clicar nesse botãozinho de novo, ele joga o Form 1 para frente. Então, aqui ele está dizendo que ele alterna entre o Form e a unit. Ou basta você apertar F12. Esse botãozinho aqui do lado, ele lista todos os formulários. Se eu clicar nele, ele vai abrir aqui todos os formulários que eu tenho no projeto. Então, eu já estou com o formulário 1 aberto, mostrando. Vou clicar aqui no Form 2, vai ficar um do lado do outro. Então,
para você entender, eu tenho dois formulários e duas units. O principal é desse formulário, form 1, e unit 2 é do form 2. Se eu clicar agora em salvar todos, ele só vai pedir para salvar quem? A unit 2. Que a gente pode botar um nome aqui, suponha que seja tela de consulta. O consulta. Então, eu tenho aqui já dois formulários com as suas duas units. Aqui em cima você está vendo que está aparecendo form 1 e form 2. Por quê? Se o meu nome é principal e consulta. O formulário, o nome do formulário é uma propriedade. Não quer dizer que a unit vai se chamar principal, ele já altera automaticamente aqui. Não, mas aí seguindo o padrão de nomenclatura, a minha sugestão, o método que eu trabalho é colocar o mesmo nome da unit. Para não confundir, você seleciona o formulário, vem aqui no lado esquerdo nas propriedades. Depois eu vou passar com calma algumas propriedades. Durante o curso, a gente vai dar uma olhada em várias propriedades dos objetos que a gente for usando. Então, de cara aqui, como é que a gente renomeia o formulário? Eu venho no formulário, cliquei nele, procuro aqui a propriedade name. Qual o padrão que eu utilizo? F e coloco o nome principal, para não confundir. Salvo. Quando eu salvar, ele já vai ter aqui, ó, o principal já criou mais alguns arquivinhos. Tá vendo? Eu tenho agora o consulta. Esses arquivos com til são backups automáticos do Delphi. Já me salvou algumas vezes. Vai que você tem algum pique de luz ou corrompeu por alguma forma seu projeto, basta você apagar o arquivo paz original e substituir por esse paz idfm. Pode ser que ele não esteja igualzinho, mas geralmente está, às vezes está alguns minutos atrás. Então tem gente que exclui esses arquivos, eu não recomendo. Deixa eles aí criados também, que se der algum problema você tem algum backup. Além de você fazer o seu backup, o Delphi também faz esse backup automático. Então aqui, ó, voltando, eu já criei um projeto, tenho dois formulários em branco nesse projeto. Tenho a unit o principal, que vai ser a primeira tela que vai abrir quando rodar o programa. E tenho o formulário 2, que é o consulta. Vamos dar um nome também para o formulário? Só vim aqui, ó, cliquei no formulário 2, propriedade name, vai ser meu F consulta. Consulta. Beleza? Então nós temos dois formulários em branco. Ok, como é que a gente cria agora o executável desse projeto? É simples, tá vendo esse botãozinho aqui do lado? Botãozinho verde, Run. Esse botão, o que ele faz? Ele vai compilar o seu projeto. Ele vai pegar tudo que tem escrito nas units e vai transformar no seu executável. Então, vou clicar aqui nele. Ó, aqui ele mostrou quem? O formulário principal. Por quê? É o primeiro formulário que eu criei no projeto. E se a gente for lá na nossa pasta, no nosso diretório, já tem aqui um exe. Então, se eu der, só que ali eu estou rodando pelo Delphi, certo? Vou fechar aqui. Fechei, mas o executável continua lá. Então, se você rodar isso aqui em qualquer ambiente Windows, ele já vai abrir para você essa telinha aqui em branco. Então, esse já é o primeiro projeto que você pode ter feito em Delphi. Seu primeiro executável foi um executávelzinho desse aqui que não tem nada. Mas aqui já tem, ó, só em você criar o formulário, ele mesmo já coloca essas propriedades aqui de maximizar, minimizar, restaurar. Então, o Delphi ele é bem amigável para criar um sistema. Você vai ver que não é tão complicado quanto parece. O Delphi ele já te ajuda muito. Então, beleza, fechei aqui. Vamos voltar para o Delphi. Eu tenho aqui, nós já vimos como criar um projeto. Vimos que o Delphi é baseado em projetos, como a maioria dos programas. E nós temos aqui dois formulários. Vamos dar uma passada aqui agora por algumas opções desses atalhos. Quando esse primeiro botãozinho aqui, ele adiciona
um novo item. Agora nós só vamos ver, durante o curso nós vamos ver mesmo o form, que é o formulário, apliquei isso que a gente já viu, e o data module, mas isso aí eu vou explicar mais para frente. Com o tempo você vai conhecer a maioria desses projetos aqui, dessas opções. Mas o importante é saber que esse botão é para adicionar novos itens. Pode clicar aí que não vai, se você não selecionar nada aqui, não vai vir para o projeto. Se eu quiser um novo formulário, eu clico aqui, ok, vai criar mais um formulário. Vou fechar aqui sem salvar. Aqui a gente tem o abrir, ele abre, você escolhe o arquivo que você deseja abrir. O salvar e o salvar todos. Salvar salva só a unit que você está mexendo, salvar todos salva tudo, inclusive o projeto. Esse aqui é Open Project, ele vai só filtrar aqui, só vai mostrar o projeto, se você quiser abrir algum projeto. Esse aqui é para você adicionar, se você tiver uma unit de algum outro projeto que você quer incluir nesse, você vem aqui adicionar, seleciona a unit. E esse aqui remove. Um botãozinho de Help. Esse aqui, View Unit, ele lista para você todas as unidades, as units. Repare que apareceu aqui curso. Quem é curso? Curso é justamente o arquivo DPR. Tá vendo? Aqui ele te diz todos os formulários que ele está usando. Ele é responsável por inicializar a aplicação, mandar rodar e, claro, criar o executável. Aqui, o curso, se você reparar, o curso ele desabilitou esse botão de visualizar unit. Por quê? O curso não tem formulário. O curso é só um arquivo mesmo de texto assim que gerencia o projeto. Então, dificilmente você vai mexer nele. Tem como fazer programação nele, mas dificilmente a gente vai programar direto nele. Vou fechar ele aqui. Esse aqui é o que alterna. Se eu clicar ali, mostra o formulário, esconde o formulário. Esse aqui é um atalhozinho para criar um novo formulário. E aqui a compilação. Esse aqui eu vou mostrar mais para frente. Ele compila, só que ele vai parando. E esse aqui também ele compila, mas passo a passo. Mas na frente a gente vê. Outras nomenclaturas que eu vou falar durante o curso, para você ir entendendo. Form é formulário. Componentes. O que são componentes? Componentes são todas essas opções que tem aqui, ó, nessas abas. Cada aba dessa aqui tem o seu grupo de componentes. Existem componentes nativos do Delphi que são isso. São componentes que vêm quando você instala. E existem componentes que nós chamamos de terceiros. Componentes que algumas empresas criam, alguns programadores criam. Uns distribuem gratuitamente, outros são pagos. A maioria dos pagos eles são bem interessantes. Eu uso muito componente de terceiro, mas durante o curso eu vou focar nos componentes nativos. Você consegue criar uma aplicação só com componente nativo tranquilamente. Não tem problema nenhum. Então, quando eu falar componente, já sabe que eu estou me referenciando a qualquer tipo de componente dessas palhetas aqui. Tá? Por exemplo, se eu quiser colocar aqui uma caixinha, nós chamamos de edit. É só clicar no edit e jogar no formulário. Então, nesse formulário, nós temos um componente apenas, que é um edit. Mais para frente a gente vai ver com calma, então, alguns desses componentes. Inclusive, nós vamos usar bastante no nosso projeto. Então, nós já vimos aqui o projeto, o Delphi é baseado em projeto. Já apresentei para você aqui as units, o formulário dessas units. Demos uma passada aqui pelo Speedbar, as opções do Delphi. Eu queria falar agora para você também uma coisa muito legal de se fazer no Delphi, que ele deixa você personalizar o seu ambiente de trabalho. Vocês estão vendo aqui que meu fundo aqui está branco. O meu form ele tem essa gradezinha aqui com pontinhos. Se eu compilar, você repara que não vai aparecer esses pontos no programa. Esses pontinhos só aparecem em tempo de projeto para você se guiar, para você arrumar como se fosse uma régua, né? Então, aqui em Tools, Editor Options, nós temos aqui algumas opções que eu gosto de mexer. E eu vou trabalhar a partir daqui com essa configuração. Então, mas nada implica de você manter a sua configuração.
Eu gosto desse modo que eu vou te mostrar. Aqui em Color, você tem 5, se não me engano são 5, são 4 opções que o Delphi, 5, né? Tem o default aqui. Ele te dá mais 4 opções além dessa branca de trabalho, de cores. Eu gosto de usar o Twilight. O que ele faz? Ele coloca o fundo preto e pra mim deu ok. Tá vendo? A minha Unity ficou com fundo preto. Força menos a vista pra mim, eu passo muito tempo em frente ao Delphi. Então eu gosto de trabalhar assim, mas nada impede de você continuar o curso com seu fundo branco. Ok? O que mais que nós temos aqui em Editor Options? Aqui em geral, essas opções aqui você não precisa mexer. Social Options também eu não mexo em nada. Display. Em Display nós temos o seguinte: Right Margin. O que é isso aqui? É uma linha que ele coloca para você no código. A minha está 180, vou reduzir aqui para 100. Aqui, tá vendo? Deve estar aparecendo para você essa linha. Isso aqui é para você, quando estiver programando, você tentar parar o código aqui, mas nada impede de você escrever a linha direta, mas é bom você manter um padrão. Então, dependendo da sua resolução, Tools, Editor Options, você pode aumentar. Eu gosto de deixá-la sempre no limite, então eu vou botar aqui 140. Passou. Editor Options, de novo, vou testando aqui, ó, 130. Tá quase. Eu boto bem coladinho lá para aproveitar bastante o espaço. Então, quando eu estiver escrevendo aqui na minha Unity, eu vou tentar parar aqui. Aí desço, entendeu? Só por isso que tem essa linha. É uma linha de referência mesmo para você se guiar. O que mais nós temos aqui que eu mexo? Editor Options. Deixa eu ver. Display mais nada. Keymaps também nada. Color, já defini aqui. Tem mais uma coisa que eu faço aqui também no Color, que é o seguinte. Para você comentar em Delphi, o que são comentários? É um texto que você coloca na sua Unity, com um texto reservado que não implica em nada. O compilador não executa esse texto, é só para você comentar. Por exemplo, como é que é o comentário em Delphi? Você pode comentar colocando 2 barras, tá vendo? Ficou cinza. Teste de comentário. Se eu mandar compilar, passou, não deu erro nenhum. Se eu tirar as 2 barras, ele já vai entender que é código. Então, se eu mandar compilar, ó, já deu 2 erros aqui, deram 2 erros. Então, como é que a gente faz comentário no Delphi? 2 barras, ou com chaves, mas você tem que fechar a chave, ou parênteses, asterisco. Aí fecha com asterisco, parênteses. Tá vendo que ficou cinza? Eu gosto de colocar como comentários são importantes, eu gosto de colocar uma cor mais chamativa. Então eu venho aqui em Tools, lá em Editor Options, na Colors, ele ainda deixa você, além de eu escolher o Twilight, ele deixa você personalizar alguns elementos aqui. Eu só mexo no comentário, eu boto aqui comentário, tá cinza, vou botar aqui para lime, que é esse verde aqui mais limão. Dei ok, pronto. O comentário fica bem mais destacado no código, tá? Então são as opções que eu mexo. Agora vamos aqui, vou jogar no formulário de novo aqui F12. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu não gosto de usar esses pontinhos, essa régua. Eu prefiro trabalhar sem, porque já me dá uma ideia de como é o formulário realmente quando está executando. Se eu mandar compilar, lembra que ele não mostra os pontinhos? Então eu gosto de trabalhar já assim, sem os pontinhos. Eu venho aqui em Tools, não é mais Editor Options, é Environment Options. Aqui em Design, você tem a opção Display Grid ou não. Eu vou desmarcar porque eu trabalho sem. Tá vendo? Agora ele ficou igual, como se eu estivesse compilando. Para mim me ajuda, mas nada impede de você trabalhar com a régua. Lembra que eu falei dos componentes? Então, existem 2 tipos de componentes no Delphi. Os componentes visuais e os componentes não visuais. Por que eu estou falando isso agora? Porque eu vou mostrar mais uma opção aqui. Essa sim você deve habilitar. Os componentes visuais são as caixinhas, os edits, caixinha de texto, botão, vou botar um botão aqui, uma caixinha de marcar. Esses componentes são visuais, por quê? Porque quando a gente executa o projeto,
o cliente vê, o usuário vê. Então são componentes visuais. E o que são os componentes não visuais? Os componentes não visuais são, por exemplo, componentes de conexão de banco de dados. Vou colocar aqui um SQL Connection, depois eu vou explicar. Esse aqui é um componente que você não vê quando executa. Vou mandar rodar, tá vendo? O componente não aparece aqui. Então são os chamados componentes não visuais. O que são? E quando você coloca um componente não visual na tela, todos os componentes eles têm as propriedades que eu vou falar mais lá na frente. E uma das propriedades que eu já mostrei é o nome. Então quando a gente coloca um componente não visual, vou colocar esse aqui, vou colocar aqui mais uns 3 componentes aqui de table. Quando a gente terminar o nosso projeto, você vai ver que vai estar cheio desses componentes não visuais. Nós temos que dar nomes a ele. Então vou botar aqui SQL Connection. Eu posso botar ele como conexão. Conexão. Enter. Aqui vai ser minha tabela, vai ser... Eu estou dando aqui vários exemplos, tá? Alunos. E aqui vai ser uma tabela de fichas. Pronto. Tá vendo que aqui não está aparecendo nada? Como é que eu sei que esse componente se chama conexão, esse aqui é alunos e esse aqui é o fichas? Só clicando neles ou passando o mouse em cima. Então eu recomendo que você venha aqui em Tools, Environment Options e marque essa opção aqui, ó, Show Component Captions. O que ele vai fazer? Esses componentes não visuais ele vai colocar o nome embaixo. Tá vendo? Pô, isso facilita muito. Lá na frente você vai ver que é essencial ter essa opção. Ok? Então, o que mais nós temos aqui em Tools, Environment Options, o Display Grid que eu desmarquei, o Show Component Captions. Aqui em Preferências, essa opção aqui também é interessante, o Show Compiler Progress. Um atalho para esse botão de compilar é Ctrl F9. Vou apertar aqui Ctrl F9. Você vai ver que ele mostrou essa mensagem compilando. Ou quando eu mando executar o projeto, é porque como está muito pequeno, não está dando tempo de mostrar. Mas essa opção aqui, Preferências, Compiler Progress, se você deixar marcado, ele vai te mostrar essa caixinha. Se não deixar marcado, ele vai compilar sem mostrar essa caixinha. Então eu costumo deixar marcado porque eu gosto de ver o progresso, mas também vai dar a opção de cada um. O que mais nós temos aqui em Environment Options? Isso aqui são opções que você não vai ficar mexendo sempre, é só para você mexer agora de início. Você personaliza da forma que você quer e beleza, deixa quieto. Aqui em Designer, você não precisa mexer mais nada além disso que eu te mostrei. Object Inspector também não mexo em nada. Palette. Aqui em Palette é o seguinte, você pode organizar essas paletas. Uma nomenclatura que eu vou usar muito também é paleta. Paleta nada mais é do que essas abas. Então cada aba dessa aqui é uma paletinha. A Standard tem os componentes da Standard. A Additional tem os componentes da família Additional. Então aqui nas opções de paletas você consegue mexer nessa ordem das abas. Eu puxo. Você vai ver também que eu tenho vários componentes instalados aqui que você não vai achar no seu Delphi. São aqueles componentes que eu já tenho de terceiro. Então eu costumo colocar juntos aqui os que eu mais uso. Você pode renomear se quiser. Additional, você pode dar um apelido para ela. Isso aqui eu mexo. Library, eu vou mostrar mais na frente o que significa esse Path Library. Também você vai mexer muito aqui. Explorer, eu não mexo em nada. Type Library, nada. Environment Variáveis também não mexo aqui. Internet, Delphi Project, não mexo aqui também não. Então, beleza, essa aqui é a ideia do Delphi. Uma outra coisa importante que vocês já podem mexer aí é que em Project Options. Todo projeto tem um grupo de opções. Então, o que nós temos aqui nas opções de projeto? Formulário principal. Aqui ele vai estar te perguntando qual vai ser o formulário principal quando ele compilar. Está marcado aqui como o meu F principal. Aqui embaixo, eu estou na aba Forms, tá, gente? Que é a primeira aba que abre quando abre opções. Aqui embaixo tem uma outra opção que é importante vocês se atentarem.
Auto Create Forms. Aqui, toda vez que você cria um formulário, ele joga ele para cá. Criação automática. O ideal é que você deixe aqui apenas o formulário principal. Senão ele vai criar todos os formulários e às vezes você nem usa todos esses formulários. Então, os formulários que a gente for usando durante o curso, durante o projeto, no seu sistema, vai ser criado quando o usuário clicar no botão. Aí você cria o formulário. Não precisa criar automático. Depois a gente vê com detalhe isso aqui. Mas o importante é você saber que tem que deixar aqui o formulário principal. Nesse caso, é só o meu F principal. O que eu faço com consulta? Eu clico aqui e jogo para o outro lado. Pronto. Agora, quando eu criar meu executável, eu vou criar no primeiro plano só o principal. Não vou carregar em memória o consulta. Beleza? Application. Aqui a gente tem o título da aplicação. É importante colocar que quando der alguma mensagem ou quando você passar o mouse em cima do ícone, é o nome é o título do projeto. Vou colocar aqui curso. Aí você bota o nome do seu programa, do seu sistema, tá? É um campo livre. Aqui é o ícone. Se você quiser alterar o ícone, é só vir aqui em Load Icon. Aí você procura um arquivo do tipo ícone. Quando jogar para a área de trabalho, ele vai estar com o seu íconezinho personalizado. Aqui em Compiler, também não precisa mexer em nada. Compiler Message também não. Linker deixa quieto. Diretórios condicionais. Aqui, tá vendo que tem vários caminhos? Esse Output Directory é onde você quer que seu executável seja criado. Por default, ele vem em branco, logo o executável cai junto com todos os arquivos. Mais para frente eu vou colocar um caminho diferente. Nós vamos ter uma pasta do sistema. Então, só para você saber, aqui é onde ele joga o executável. Se eu botar qualquer pasta aqui, ele vai jogar o executável para lá e vai deixar de jogar junto com seus arquivos. Unit Output é se você quiser. Tem gente que gosta de separar as units dos demais arquivos, esses DCUs aqui. Eu deixo tudo junto mesmo, mas você pode botar aqui também aqui uma pasta separada. BPL também é a mesma coisa, pode deixar em branco. De cara, quando a gente começar o nosso projeto mesmo, eu vou mostrar aqui, eu vou colocar um caminho aqui no Output só para botar o executável em outra pasta. Do resto eu deixo sempre em branco também. Então, essas são as opções do projeto. É importante, não esquece aqui do Auto Create Form. Só isso que a gente precisa ver. Então é isso. Esse primeiro vídeo é só uma apresentação da IDE. A gente viu aqui que o Delphi trabalha, resumindo, ele trabalha com projetos. Nós temos aqueles arquivos que eu mostrei para vocês, os arquivos padrões do Delphi. Demos uma olhada aqui nos atalhos da Speedbar. A gente vai usar durante o projeto também. Apresentei para vocês os componentes de forma rápida. Depois a gente vai passar com calma por vários desses componentes. O que são as palhetas. A diferença de componente visual e não visual. E vimos como personalizar o Delphi para você trabalhar daqui para frente. Cada um tem sua maneira de personalizar. Eu vou seguir nesse padrão com meu fundo preto. Tirei aqui a minha grid, coloquei o nome dos componentes não visuais. Mas você fica à vontade para fazer a sua personalização. Então é isso. No próximo vídeo a gente já vai dar uma visualizada nas propriedades, a diferença entre propriedades e eventos, e vou mostrar alguns componentes para vocês se familiarizando com Delphi. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Até lá.